Olá, eu sou a doutora Débora Rosa, sou médica, ginecologista e obstetra, sou professora da pós-graduação em Saberes Femininos, professora da pós-graduação de nutrição vegetariana e vou contar um pouco da minha trajetória, como cheguei na ginecologia natural. A minha formação, ela foi muito tradicional. Eu tenho a formação que eu sempre quis. Eu fiz graduação, residência médica, mestrado pela UFRJ. Depois fui professora da UFRJ, concursada. Fui staff do corpo de ginecologistas da UF. Então, duas universidades aí federais. Eu sou cirurgiã ginecológica, eu opero, trabalho com cirurgia. E depois fiz um observership lá nos Estados Unidos e tive realmente o currículo assim que eu sempre desejei. E depois de tudo isso, de todo esse esforço, eu olhava assim para as pacientes e falava assim: gente, eu não curo essas pacientes, eu só silencio os sintomas, que é o que a medicina convencional faz. Eu falo, isso não tá legal, eu quero curar as pacientes. Como assim? Tem doenças super desafiadoras, né? Como câncer que tem cura, como uma endometriose, ovário policístico não vai ter. Vai precisar tomar remédio, uma pílula a vida toda. E aí isso me causava um desconforto. Aí eu me abri para a ginecologia natural, e aí me formei em fitoterapia, fui estudar aromaterapia, cristais, florais, terapias holísticas, né, como Theta Healing e barra de Access. Então eu falei, bom, agora sim, tá interessante, né? Porque aí começa a olhar a saúde de outra forma. Então, o que é a ginecologia natural? Primeiro, o conceito de saúde, ele é diferente, ele não é ausência de doença. Saúde é bem-estar em 3 níveis: energético, vibracional, mental, emocional e físico. Então, até a gente ter uma doença no nosso corpo, o energético já desequilibrou, já gritou, já pediu socorro e a gente calou, não escutou. O mental, emocional também, já super alarmou. Tipo, olhe para mim, olhe para essa questão e a gente, no loop da vida, no automático da vida, ignorou. E aí chega no físico, e aí não tem como a gente ignorar. Então, para ter saúde, a gente tem que cuidar dos 3 níveis. E aí sim, dessa forma, a gente equilibrando tudo, o nosso físico vai se manter saudável. E isso é uma orientação para todo mundo, para prevenir doenças, para ter saúde e para quem está doente também de qualquer doença. A base é a alimentação, que é o nosso remédio diário, não tem como escapar. Atividade física regular. Então, assim, é a intensidade que você desejar. Se você quiser ser uma atleta de alta performance, é ótimo. Mas o que importa, o necessário mesmo, é aquela atividade física regular, que pode ser ir andando até o trabalho, ir de bicicleta ao invés de algum veículo, subir escada ao invés de pegar o elevador. Essas atividades do dia a dia são muito importantes. E aí você pode complementar com atividades como a yoga, por exemplo, como uma caminhada. A yoga tem muitos estudos, muitos mesmo, mostrando os benefícios na saúde, diminuição da TPM, diminuição da cólica, na endometriose e na cólica sem ser na endometriose. Então, tem muitos estudos científicos realmente comprovando os benefícios da prática da yoga.
pode ser corrida, enfim, é o que te faz feliz, porque também a gente fazer uma atividade física que a gente não tá liberando serotonina e tá fazendo, tá assim, tipo, sei lá, tá na academia lá, ai que saco, isso tá muito ruim, não é possível. Ai, será que tá acabando? Aí olha no relógio toda hora, será que tá acabando? Isso também vai gerar um estresse, um desconforto. E a gente tem que levar a nossa vida de forma mais prazerosa possível. Então, atividade física, sim, também pode ser, deve ser uma fonte de prazer. O sono, ele é muito importante. À noite é um momento de regeneração do nosso organismo. Então, o sono tem que ser no mínimo 8 horas por dia. Cada pessoa vai ter esse horário. Tem gente que vai precisar de 10 horas de sono. E o ideal é dormir até 10, 11 horas da noite, tá? Pra gente já, no turno depois de 23 horas, já tá no sono profundo. A gente vai falar mais sobre isso depois. E viver livre de estresse. Fácil, né? Eu sei que é bem desafiador no mundo de hoje. É muito desafiador, mas a gente tem que tentar. Tem técnicas para isso. A meditação é uma técnica que ajuda muito também. Tem muitos estudos científicos comprovando a meditação na melhora significativa de muitos sintomas, depressão, ansiedade, patologias ginecológicas. Tem gente que melhora a cólica só regularizando o estresse, meditando, acalmando a nossa mente. A nossa mente ela tende a ser agitada. E ser feliz, a gente buscar a alegria. E isso só a gente pode fazer. Então, isso é muito importante para manutenção de saúde da forma que a gente quer, né? Positiva, livre de doenças. E a doença também é interessante a gente ver que a doença não vem para castigar a gente de nada. A doença vem como uma grande aliada, como uma grande professora. É para mostrar algum ensinamento que a gente precisa ter. Então, quando tem algum desafio de saúde, pega ele, espreme. Fala assim, vem cá que eu quero aprender tudo que eu tenho que aprender com essa patologia, para não precisar ter outra doença para atingir esse mesmo aprendizado. Então, olhe para isso como aprendizado. Senão a vida, ok, pode até tratar, curar, mas a vida fala assim, não aprendeu isso que tinha que ter aprendido. E mais na frente, toma ali na cabeça de novo. Então vamos aprender com a doença, né? Ao invés de ficar vibrando, por que comigo? Tanta gente no mundo, por que foi acontecer logo comigo? Porque todo mundo vai ter o desafio, a patologia que precisa para o ensinamento e evolução daquela pessoa. Então vamos também começar a ver de uma forma diferente. Quantos relatos, né? A gente vê assim, nossa, depois do câncer, depois de, sei lá, de um amputamento, eu me tornei uma pessoa muito melhor. E aí, ok, essa evolução foi pela dor. Lógico que vamos tentar fazer uma evolução pelo amor, mas caso a gente tenha algum desafio de saúde, sim, vamos aproveitar, pegar esse gancho aí para a gente melhorar. E aí, o médico, qual é a função do médico? O médico, ele é um instrumento de saber. Ele não tem essa posição hierárquica, que infelizmente muitos colegas acham que tem. Eu recebo muita paciente no consultório que fala assim, ai, doutor, olha a culpa. Doutora, você vai brigar comigo. Eu não vou ao médico há 1 ano e 1 mês. Eu estou atrasada. Olha quantas coisas tem nessa frase. Primeiro, um médico, ele briga. E muitos brigam mesmo. Eu falo assim, olha, eu não brigo nem com minha filha, que é criança. Então, não é, gente. É uma relação profissional, não é uma relação de briga, né? Isso não tem nenhum sentido. Nenhum profissional
deve brigar. A gente está para junto, para ajudar, para estar ao lado. E aí também a culpa, né, ela vai no médico um mês atrasada, e aí é mais uma culpa nas costas das mulheres, que a gente já tem tanta culpa. Será que essa culpa é um peso? Isso também adoece, né? Ajuda a gente não viver com leveza. Então, assim, o retorno, eu falo para as mulheres, olha, de 1 a 3 anos. Vem quando você, ou antes, lógico, se tiver sintoma, se você quiser tirar dúvida, conversar sobre algum assunto, venha antes. Mas vem de forma fluida. Se a gente for pensar bem, a mulher, muitas mulheres vão no médico, no ginecologista, 6 meses, um ano. E o homem? Ele vai no médico nunca. Não vai no médico realmente quando tá uma coisa muito grave. E geralmente tem uma mulher que muitas vezes marca para esse homem, o médico, e fica falando para ir. E aí a gente pensa que a doença que mais mata é o infarto. São as doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam, estatisticamente falando. E você faz eletrocardiograma todo ano? Desde sempre? Não, né? Nem hipertenso faz assim com tanta frequência como a gente faz o preventivo, por exemplo. Como mulheres que muitas vezes de virgem fazem preventivo para ver se tem um vírus que só é transmitido sexualmente. Não tem sentido, entendeu? Então, a gente tem que levar isso com mais leveza. A medicina foi para um lugar de hierarquia que não é interessante para ninguém. Então, a decisão, ela tem que ser compartilhada, né? Não cabe ao médico chegar e falar assim, você tem que fazer esse exame, você tem que fazer esse tratamento. A gente tem um leque enorme e a gente tem que explicar. Se a gente explicar, a mulher, ela vai entender, com certeza. Se ela não entendeu, o médico não explicou direito. Explica melhor que ela vai entender. Então, a gente pode conversar. Olha, eu pensei nesse exame para você porque estou suspeitando de... O que eu estou suspeitando? De quais doenças estou suspeitando? Esse exame vai ser assim, assim, assado. Eu vou... como ele é feito, se ele dói, se ele não dói. A real necessidade dele. Porque muitas vezes sai da consulta médica com um monte de papel que você nem sabe como vai ser. Então, o tratamento também. O tratamento a gente tem um leque enorme. Quem tem que decidir é a mulher. A gente tem que pensar que a mulher que vai no consultório, ela habita o corpo dela desde sempre. E a gente está acabando de conhecer. Então, ela sabe se ela já fez um tratamento, como o corpo respondeu, se ela vai conseguir aderir ou não a um tratamento que você está oferecendo para ela. Então, gente, a decisão ela é compartilhada. A responsabilidade também ela é compartilhada. Então, vamos repensar, né, como que é essa estrutura médica hoje. E o tratamento, né? Qual que é o melhor? O tratamento alopático ou natural? Não existe um melhor. O tratamento alopático, ele tem sim o seu lugar. Não é porque eu tenho uma linha natural que eu nunca passo tratamento alopático, não. Ele tem o seu lugar, mas é um lugar muito menorzinho do que é usado hoje em dia. Os tratamentos naturais, eles são baseados em muita coisa, né? Eu vou detalhar depois para vocês. Mas vamos falar na fitoterapia, que é baseado nas plantas. Se a gente pensar, será que a planta tem poder mesmo? Existe planta venenosa, que pode matar. Então, assim, nossa, que planta poderosa. Tem plantas alucinógenas que têm esse poder de alucinar.
Então, gente, as plantas, elas têm sim poder. Se elas têm esses poderes, elas têm poder de cura também. E aí, a indústria farmacêutica vem muito... isso não presta, isso a planta que você tem no vaso de casa é tirar a nossa autonomia, né? A planta que você tem no vasinho de casa, ela não vai te curar. Mas aí, o que a indústria farmacêutica faz? Ela pega essa planta, ela tira... A planta é um fitocomplexo, né? Ela tem várias substâncias. Ela pega uma substância, coloca numa caixinha, coloca uma tarja vermelha ou preta, aí cobra lá bem caro, aí fala assim, não, a planta da sua casa não funciona, mas a planta aqui nessa caixinha é maravilhosa, compre. E aí, o que está por trás disso? Né? O capitalismo que tem que gerar, então tem tudo isso. Então, assim, as plantas naturais, as plantas, tratamentos naturais de forma geral, elas são muito eficazes, tem evidência científica sim, e a matéria-prima aí de diversos remédios. E a pílula, né? Quando a pílula é necessária? Para mim, a pílula nunca é necessária. Quando eu falo em pílula, eu estou falando de hormonal, de anel vaginal, de adesivo, de implante. São métodos hormonais de uso rotineiro, nunca necessário. Nem para mulheres que não têm nenhuma doença, são saudáveis e simplesmente querem transar e não engravidar. Para mulheres que têm alguma patologia, como endometriose ou como ovário policístico, como tratamento dos sintomas dessas doenças, nunca é necessário, porque quando a gente se abre para a medicina natural, um leque se abre muito grande. Porque como a gente aprende na ginecologia convencional, na medicina convencional, se você tem tal doença, pílula. Se você tem tal doença, pílula. A pílula é o único tratamento, praticamente, para todas as doenças. Por quê? Relacionadas à menstruação. Por quê? Se a menstruação é um problema, vamos bloquear essa menstruação. Que aí você não vai ter mais nenhum desses sintomas, né? Devido à menstruação. E quando isso é muito aceitável socialmente, mas quando a gente pensa em outras funções fisiológicas, como a menstruação é uma função fisiológica, a gente pensa assim, ó, se um paciente chega e fala assim, estou com insônia terrível, não consigo dormir, eu quero passar a dormir. E aí fala assim, não, mas eu tenho um remédio muito melhor, eu tenho um comprimidinho aqui que você nunca mais vai ter sono na vida, você não vai mais precisar dormir. Aí você vai falar assim, não, eu quero dormir, mas eu quero dormir bem, não é bloquear o sono. Se é a pessoa que tem constipação, prisão de ventre. Perfeitamente, eu vou te dar um comprimidinho aqui que você nunca mais vai produzir fezes. E aí, se você não evacua, você nunca vai ter problema nenhum com fezes, nem de constipação. Então, isso é muito absurdo, né? E aí, por que quando fala isso da menstruação, isso não é um absurdo, isso é totalmente aceitável. Então, a gente tem que repensar em tudo isso. E então, como é a consulta da ginecologia natural? É uma consulta muito parecida, mas muito diferente. Os tempos da consulta são iguais. Então, inicialmente, eu tenho uma mesa, eu tenho um consultório normal, tenho meu computador com um prontuário eletrônico. E aí, a paciente senta e ela fala a queixa dela, e aí começa a anamnese. Então, ela fala dos sintomas, ela mostra resultados de exame que ela tem. Quando chega em mim, geralmente é uma mulher que já passou em um monte de ginecologista. Aí vem aquelas pastas assim, com muito resultado de exame, e aquela esperança assim, você é minha última esperança, porque eu já tentei de tudo e nada resolveu.
E aí eu vejo todos os exames, sim, faz parte, até para ver se o diagnóstico está certo mesmo, como a evolução dessa doença é muito importante, sim, olhar para isso. E aí a gente começa a trilhar juntas a causa emocional. Não é só doença. Eu não quero saber do útero daquela mulher. Eu quero saber daquela mulher. Eu quero saber como ela se vê como mulher, ela gosta de ser mulher, como ela se relaciona com o feminino, como é a vida amorosa dela, como ela se sente com a vida amorosa, com o trabalho, com o lazer, com a vida sexual. Eu preciso saber de tudo, para a gente trilhar juntas a causa emocional daquilo. É muito comum ver a gente é muito frequente a gente conseguir detectar a causa emocional. Às vezes a gente não consegue, e aí vai para terapia, psicólogo e tal, e aí consegue buscar. Mas, por exemplo, atendi recentemente uma mulher que ela tem endometriose desde 16 anos. E aí mantinha as lesões iguais. E aí ela fazia ressonância todo ano, que, enfim, nem tem indicação. Ela tinha lesões pequenas. E aí, do nada, em um ano, as lesões aumentaram pra caramba, começou a atingir intestino. Aí eu falei assim, o que estava acontecendo na sua vida em 2000 e tanto? Faz um tempinho já, foi a época que aumentou. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas foi uma época que eu tive um relacionamento abusivo, que eu perdi muito dinheiro. Foi uma época muito ruim. Eu falei, você tá vendo? O que fez agravar a sua doença? Ela, caramba, é verdade. Começou a puxar várias coisas. Então, é muito importante não só tratar, lógico que tem dor, tem algum sintoma, vai ser tratado, mas buscar também quando começou. Então, a pergunta, assim, como estava a sua vida quando começou a doença, é muito importante. Ver também o que a pessoa está aprendendo com a doença, né? Que aí eu falo, bom, ótimo, vamos aprender isso no amor e não precisar da doença para isso? Ou então, qual é o ganho que ela está tendo com a doença também? Sei lá, companheiro, companheira está dando mais atenção para ela porque está doente. Então, se ela se curar, ela vai perder aquela atenção. Gente, doença tem muita coisa por trás. E a gente tem que olhar para tudo isso, tá? Então, ver também se ela tem prazer na vida, como é a relação com os filhos, enfim, com tudo. Tem que saber da vida da mulher. E perguntar, você é feliz? Que muitas vezes a gente só vai vivendo e não para pensar assim, eu me sinto feliz? Eu tô feliz ou eu tô só no automático, ou como se fosse meio anestesiada, meio zumbi na vida? Então a gente tá aqui para ser feliz, tá? E aí conversamos bastante. Lógico que não é uma consulta de 10 minutos, nem um pouco. É uma consulta bem extensa, como todas deveriam ser, né? Porque cuidar da saúde demanda, sim, atenção. E a gente olhar para a pessoa de forma integrativa. E aí tem a parte do exame físico, que deita lá na maca. E aí começa o exame da mama. E aí, o exame físico cabe ao profissional de saúde explicar como é o funcionamento do corpo da mulher. Então, não é só examinar para ver se tem nódulo. Sim, eu também examino para ver se tem nódulo, para ver se é alguma patologia mamária. Mas é importante eu explicar. Olha, sua mama, você sabe qual a composição da mama? Ela tem tecido de gordura, adiposo, que aí eu ponho a mão na barriga dela, falo assim, ó, tá vendo que aqui, independente do peso, sempre tem uma camada adiposa, é um tecido mais homogêneo, mais lisinho, e aí tem também a parte da glândula, que muita gente já viu aquele desenho da glândula mamária
como se fossem várias nuvenzinhas, né? São os ácinos. Tem uma textura de glândula mesmo, que é heterogênea, muitas vezes confunde com nódulo, que é uma porção mais superior lateral aqui da mama. Tem maior concentração de glândula. Então, muita gente fala assim, tem um caroço aqui nesse canto desde sempre. E, na verdade, é só a composição da mama. Então, eu coloco a mão na mão e falo assim, vamos ver juntas? Olha, sua mama tem essa característica. E é importante a mulher se conhecer. Falar, tá, agora eu conheço minha mama direitinho. Supervisionado. Eu sei que essa irregularidade não é nada de não fisiológico. O termo também displasia, que era muito usado só para mostrar que a glândula heterogênea já caiu em desuso, é realmente uma mama fisiológica que tem essa textura mesmo. O autoexame da mama, né, que era recomendado pelo INCA, depois da menstruação, eu no banho colocava a mão assim e fazia, não está mais recomendado. Tá? Porque começou a aumentar, porque a mama é difícil assim de examinar. Começou muito falso positivo. Eu acho que eu tenho nódulo, aí começa biópsia, começa estresse, né? Porque, enfim, quando tem nódulo já pensa que é câncer, já pensa que vai morrer, e aí isso tudo já piora a vida da mulher, com certeza. Então, não é mais recomendado, é recomendado o autoconhecimento. É isso, como eu conheço o meu rosto e para se acordar de manhã e tem um espinho no meio da minha testa, eu conheço tanto meu rosto que eu não preciso assim, bom, vamos para o meu exame do meu rosto minucioso de manhã, eu coloco lupa, não precisa. Simplesmente eu passo no espelho e falo, ih, nasceu uma espinha. A mama, e todo o corpo, a vulva, tal, também deveria ser assim. Aparecer alguma coisa diferente só no banho de encostar a mão, você já, isso aqui tá diferente. E aí vai no médico para investigar de forma adequada. A vulva também. A vulva a gente tem que pensar que como a menina é educada, criada, né? Tira a mão daí, menina, da vulva. Fecha a perna. Assim, desconheça sua vulva. E aí, quando a adulta fala, não, se conhece, se toca, a pessoa fica assim, não, pera lá, se decide, né? Ou é pra eu fechar a perna, ou é pra eu abrir a perna, ou é pra eu não posso me tocar, aí agora é pra me tocar, é pra olhar, o que é pra fazer? Então, a gente tem que tirar todos esses tabus, né, que uma sociedade patriarcal acaba colocando. E aí, no meu consultório tem um espelhinho. E aí eu coloco na mão da mulher, e aí eu explico toda a anatomia da vulva dela. Muita gente acha que o xixi sai pelo mesmo lugar da penetração, e não é. Então, é importante sim conhecer e estimular isso. Aí eu explico, né? Olha, aqui está o seu clitóris, como a gente pode ver na imagem, que é essa, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho muito material didático no consultório para ajudar nessa explicação. Aqui, ó. Aqui é o clitóris, a gente vê só essa partezinha. O clitóris é desse tamanho, ele tem todos esses ramos que ficam atrás dos grandes lábios. No lábio maior, nem gosto de ter um grande lábio. Até vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele fica assim, ó. Então, essa parte toda fica por dentro, só essa que fica por fora, tá? Então, esse é a glândula do seu clitóris. Aqui. Aí, ó, o xixi, aí eu mostro. O xixi sai pela uretra, que é esse buraquinho, mostro. Aí eu mostro que a uretra, onde sai o xixi, tá na seta rosa. Na seta branca tá o ímen. Nessa imagem, esse ímen tá íntegro. Mas ele, quando a gente tem relação, ele rompe, ele só rasga no ponto. Ele não evapora, nem vira purpurina, nada disso. Ele continua ali. A mulher adulta, ele vai estar ali. Então, muita gente
por exemplo, porque tem parto normal, que esse ímen, essa carúncula luminal rompe mais ainda, fica vários pedacinhos na entrada da vulva. E aí, muita gente, quando descobre esse pedacinho, fala assim, eu tô com uma bolinha na vulva, tem alguma coisa muito estranha. Aí, quando vê, é simplesmente a carúncula luminal. Então, tem que conhecer. Aí eu mostro assim, tá vendo que seu ímen, o seu ímen, ele rompeu nesse local, que a gente vê direitinho. A gente vê esse anel fibroso, como tá na seta branca. Tem vários ímens diferentes, mas a gente vê e vê um talhozinho, que é onde rompeu. E aí, olha, aqui é a vagina, aqui é o lábio externo, aqui é o lábio interno. E aí, mostro como que em cima, que tem esse aboladinho, é a bexiga. E aí mostro, muita gente, qual é o padrão estético da vulva? É aquela vulva de filme pornô, que não é aquela vulva real. É aquela vulva sem pelo, de criança. E aí tem toda uma discussão de pedofilia atrás disso, né? Por que que a mulher não pode ter pelo como uma criança não tem? Esse é assunto para outro momento. Mas e aquela vulva rosa, com o lábio interno simetricamente do mesmo tamanho que o externo. E a vulva real, ela pode ser do jeito que ela quiser, como os olhos. Qual é o olho ideal? Qual é o olho certo? É o olho preto, olho castanho, olho mel, olho azul, olho verde? É o olho que é metade de uma cor, metade de outra? E não tem, nem tem mais bonita. A gente vem com o que é melhor pra gente. A vulva é a mesma coisa. Todas estão certas. E falar isso pra mulher, gente, é muito transformador. Porque são mulheres que a vida toda acharam, tiveram vergonha da vulva. Aí na relação não fica tão à vontade. Aí se não fica à vontade, não tem orgasmo. Então, olha só, eu tenho um kit de diversidade no consultório. São 6 vulvinhas. Peguei 2 para vocês. Tá vendo? Eu falo assim, todas essas estão corretas. Essa que tem o lábio interno bem pequenininho, até o nome que dão, né? Pequeno lábio, grande lábio. Você já parte do pressuposto que o pequeno tem que ser menor que o grande, e não é isso. E aí, olha, esse aqui tem um lábio interno maiorzinho. Tudo tá certo. É trabalhar realmente a autoaceitação. E aí, depois do exame do lado de fora, com o espelhinho, eu dou o espéculo, um bico de pato, né, para a mulher, para ela passar. Que aí, enfim, ela tem, é muito mais tranquilo, ela vai no ritmo dela, do que, como que é geralmente, né? É aquela perna na perneira, como que é ensinado? Aquela posição totalmente vulnerável, põe um pano por cima, a mulher sabe que você tá vendo ela pelada, então assim, não disfarça nada. E a mulher, ela vai fazendo, ela vai só sentindo, como é muito invasivo, né? Ela tem um pano, então aquela coisa assim, ela não tá vendo o que tá acontecendo. E do nada enfia um bico de pato na vagina dela. Tipo, imagina, né? Você tá deitado com pano e do nada entrou um negócio dentro de você. É muito ruim. Como que eu faço? A mulher, ela fica sem pano, tem até o avental, ok, elas põem o avental, muitas nem põem. Falei, doutora, não precisa não. Não tem a perneira, ela coloca o pé na maca, que é super tranquilo. E aí ela coloca. Quando introduz alguma coisa na vagina, gente, tem mulheres que colocam rapidinho. Tem mulheres que demoram minutos para colocar. Por quê? Porque introduzir alguma coisa na vagina, tem muitas mulheres que têm história de abuso. E imagina, outra pessoa vai colocar. Isso é um gatilho. Tem muita coisa por trás, gente. Então,
vamos respeitar o tempo das mulheres, vamos ser o menos invasivo possível. E por que não a mulher colocar o espéculo dentro da vagina dela? E aí eu coloco aquela partezinha de enroscar para cima. Aí eu falo, bom, agora colocou, abre tudo. Aí eu ponho um foco, uma lanterna. Aí começo a explicar. Olha, tá vendo aqui lateral? É a sua vagina. Tá vendo que ela tem uma mucosa pregueada? Como tá aqui nessa imagem, na última imagem. Que é a imagem depois do espéculo, tá? Da vagina aberta. Tá vendo que a vagina ela é pregueada? Sabe por que isso? Porque a vagina geralmente ela tem 10 centímetros. Na relação, ela se expande para quem quiser filho, tiver o parto normal, ela se expande mais ainda. Então, se a vagina fosse retinha, como isso aqui, na hora de se expandir ia rasgar. E aí, com isso, as pregas aumentam a superfície de contato e a capacidade dela esticar. E aí, mostra o colo do útero. Aí eu falo, tá vendo? Aqui é a pontinha do seu colo. É a pontinha do seu útero. Deixa eu pegar uma aqui para vocês. Isso aqui, ó. Tá aqui o útero. Aqui o colo do útero. E aqui o colo, ó. A pontinha que a gente vê pelo exame especular. Então, fala, ó, isso é a ponta do seu útero. Esse orifício é a entrada do canal cervical aqui, ó, que vai até o útero. Então, muitas mulheres já choraram vendo o colo, é muito emocionante, é muito interessante. Por que não mostrar isso? Muitas pessoas falam assim, eu nunca vi. E assim, todos os ginecologistas que elas já passaram, todo mundo conhece o colo dela, menos a mais interessada, que é ela mesma. Explico também a secreção. Olha, você tá vendo que a sua secreção, ela tá normal. Aí muitos falam assim, isso não é corrimento? Não, não. A vagina, ela é úmida. A vagina seca de criança e depois da menopausa, que realmente não tem aquela lubrificação do período da idade fértil. Mas muita gente confunde com corrimento. E aí eu explico, olha, o seu corrimento só é patológico, a secreção patológica, quando coça ou tem cheiro ruim. Cheiro ruim após o banho, não é aquela coisa também. Eu passei o dia inteiro na rua, peguei o ônibus, calça apertada, e chegou em casa e tem cheiro. A vagina, a vulva e tal, tem glândulas sebáceas, sudoríparas, como a axila, pé. E se ficar o dia inteiro, gente, pode sim ter um cheiro. Mas a secreção patológica, que é considerado corrimento, é assim, saiu do banho e tem cheiro diferente. E também parar com aquela ideia que vagina tem que ter cheiro de flor. Quem quer cheirar flor, vai lá e cheira uma rosa. Quem quer cheirar a vagina, vai ser um cheiro de vagina e tá tudo certo. Aí, beleza, acabamos o exame especular. E aí, se tiver que colher algum exame e tal, é feito nesse momento. E depois é o toque vaginal. O toque eu faço, é bimanual, né, convencionalmente. E aí a gente vê muita coisa através do toque. É como se fosse uma outra digital, que é digital da ponta do dedo. A gente primeiro vê se o útero é móvel. Então, eu vou falando para a mulher tudo que eu tô vendo, porque muita gente faz toque e não fala nada. A pessoa nem sabe o que está sendo avaliado. Então, fala assim, ó, agora eu tô vendo que seu útero é móvel, isso significa que você não tem muitas aderências, né, significativas na pelve. Então, por exemplo, uma paciente com endometriose pélvica profunda, muito extensa, vai ser uma pelve congelada. A gente vai no colo do útero, né, tentar mobilizar o colo do útero, é aquele útero que não mexe. O útero, ele é móvel, né, ele fica assim. Então, mexi aqui, mexeu, beleza. Se eu mexo aqui, né, faço o toque, mexo, ele fica estático, é porque todos os ligamentos
estão fibrosados, mantendo o útero fixo. Tem útero também que ele é desviado. Eu toco e ele está super desviado. Então, isso mostra que pode ser uma sequela de DIP, que pode ter infertilidade, mostra que pode ter uma doença, uma endometriose, por exemplo. Então, essa parte é muito reveladora, o toque, tá? E aí, vi aqui, vejo se tem alguma DIP que ao mobilizar dói muito. Então, olha que eu já paciente, se ela tá aquela dor assim, tipo, vamos pensar em se tem DIP, né, doença inflamatória pélvica. E aí, o bimanual, né, eu com o dedo aqui no toque, eu vejo aqui, eu consigo encostar, eu elevo o útero, coloco o útero mais perto da parede abdominal, e aí palpo aqui. E aí vejo, olha, o contorno do útero tá homogêneo, não tô vendo nenhum mioma importante, o tamanho do útero tá adequado. Aí eu toco aqui, ó, o ovário é pertinho, ó. Eu tô com o dedo aqui no fundo da vagina e faço assim, encosto um dedo, é esse movimento de um dedo encontrando o outro, para sentir o ovário. A gente vê se o ovário tá aumentado, se não tá. Se tiver um cisto enorme, óbvio que a gente vai sentir. Se tiver uma ipsalpinge, por exemplo, a gente também vai sentir. Então, vê tudo que a ultra vê. Se tiver alguma alteração, e olha só, o seu ovário ele está mais aumentado, o ovário direito, aí eu peço um exame complementar. Exame de imagem, exame, gente, é complementar, é para complementar o exame físico. Tive uma suspeita no exame físico. Vamos complementar essa investigação? Agora, o que acontece hoje em dia? Ultrassom para todo mundo. Muitas mulheres já falaram para mim, o médico não me examinou. Então, virou o principal exame complementar. Ele não é mais complementar, ele é o protagonista. Então, peço lá a transvaginal só se tiver alteração. Os estudos científicos não recomendam ultrassom de mama e ultrassom transvaginal de rotina. Lógico que, Débora, eu menstruava 5 dias, agora menstruo 10. Óbvio que vai ser pedido, que a gente vai fazer uma investigação diagnóstica. Mas se a mulher assintomática, exame físico normal, é errado pedir exame, tá? O único exame de rotina que é para ser feito, mesmo sem nenhum sintoma, é o preventivo Papa Nicolau de 3 em 3 anos. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso. Então, depois, e aí eu ensino também um autotoque. A mulher vai, faz um toque e ela vai sentir o colo do útero. Aí eu explico como que o colo do útero fica ao longo do ciclo. Aí eu falo, ó, na menstruação ele fica baixinho, na ovulação ele fica alto. Tá sentindo o seu orifício? O orifício é isso aqui, ó. Todo mundo colocar o dedo aqui no nariz, tem uma entrada bem discreta. Essa entrada é a mesma sensação do colo do útero. Inclusive, na mulher não grávida, o colo do útero tem essa consistência de nariz. Na gestante fica mais amolecido, tem essa consistência mais de boca. Então, esse orifício cervical, ele fica entreaberto na menstruação e na ovulação, nos intervalos ele fica fechado. E aí, no final do toque, você vai ver o muco. No começo vai estar sangue, no começo do ciclo vai estar sangue, vai estar menstruação. Depois vai estar clara de ovo, que vai esticando cada vez mais, até chegar uns 10 centímetros, que é o dia da ovulação. E depois da ovulação vai ficar aquela secreção que confunde com corrimento, aquela branca mais pegajosa, até menstruar de novo. E aí eu dou o espéculo para paciente, esterilizo o espéculo, eu dou o espéculo para paciente para dar autonomia para a mulher poder se examinar quando ela desejar. E aí, traçamos a conduta juntas, se precisar pedir exame, faço o pedido do exame e o tratamento também. E aí vamos agora detalhar os tratamentos, tá? Começando pelos sutis. A reconexão do feminino, ela traz o empoderamento
muito grande. Então, tem umas práticas que vocês podem escutar e falar assim, nossa, mas isso parece tão simples. Será que funciona mesmo? Mas é o tipo de coisa assim, faça. Se for homem, fala para alguma mulher fazer. E aí sim, você vai ver a potência que é. E está indicado para todas as mulheres, essas práticas que eu vou falar agora. Lógico que se a mulher tem alguma patologia específica, eu passo algumas plantas, alguma coisa direcionada para a patologia que a mulher tem. Então, primeiro, a gente se entender cíclica, que a nossa natureza é cíclica. O mundo, ele é linear. É o ritmo do homem, né? Que tem a testosterona, a mesma dosagem todos os dias. A gente não, a gente se dosar os hormônios durante um ciclo inteiro, cada dia um hormônio vai ser totalmente diferente do outro. Então, isso reflete o nosso comportamento, nossos sentimentos. Então, isso dá a nossa natureza cíclica. Quando a gente entende isso, se apropria disso e honra esse lugar, muita coisa melhora. Então, por exemplo, sugiro para todo mundo fazer a mandala lunar, tá? Que é isso aqui. Dá para simplesmente pegar um papel, pega um prato, desenha, pega a régua, faz como se fosse as fatias de pizza. Tem na internet para imprimir, tem a agenda também, que tem as mandalas já impressas. E aí você vai começar a preencher no primeiro dia da menstruação. Então, assim, menstruei dia 3. Aí coloca a gotinha de sangue e a cor na intensidade do fluxo que veio. Tem 4 formas de preencher. É por cor, e cada cor é um sentimento, então você pode pegar um lápis de cor, colocar uma etiqueta, o azul vai ser tranquilidade. Aí põe lá a etiqueta da tranquilidade. E aí, no final do dia, eu pego a mandala e vou colorir. E hoje fiquei super tranquila, então vou pintar de azul mais forte. Aí, aqui no dia seguinte, esse aqui tá mais clarinho. E esse dia não tava muito tranquilo. Pinta mais clarinho, tá vendo? Vai a mesma cor com intensidade diferente. Amarelo é energia. Põe a etiquetinha no lápis e à noite você colore a intensidade que foi. Outra forma também de fazer é com símbolos. Então, assim, vontade de comer doce, libido, contato com a natureza. Você faz os símbolos que quiser, anota no papel, faz uma legenda para não esquecer. E aí você pode preencher toda ela só com símbolo. Você pode misturar os dois, se tiver muita coisa que queira avaliar, mistura os dois. Ou então, você pode simplesmente escrever. Eu sempre sugiro escrever sobre o muco, humor, libido e intuição. Isso assim, eu sempre sugiro realmente ver. E aí você coloca o mês, que e pega no calendário lunar que dia são as luas, que aí você vai ver também o seu comportamento em função da lua do céu. E aí quando tiver, cada mandala vai ser um ciclo. Menstruou de novo, encerra aquela mandala, mesmo que fique alguns dias sem colorir, encerra aquela mandala e começa outra mandala, outro papel. E aí, depois de 3 meses, você pega as 3 mandalas, aí você compara. Você divide no período menstrual, aí divide em 4, né? Pode ser 7 dias, 6, um pouco mais. Você divide lá em 4. E aí você vai começar a entender os arquétipos. Depois da menstruação, vai ser uma energia solar. Então, é uma energia que você está proativa, que você quer ver pessoas, que vai ser para botar em ação seus projetos, os insights que você teve nessa fase. E aí vai ter, tem vários arquétipos, tá? Mas vai ser mais essa energia. Na ovulação também vai manter, vai ser uma energia também que vai estar mais amorosa. E aí, depois da ovulação, começa uma energia lunar, que a gente entra para o subterrâneo, a gente
fica muito introspectivo, olhando muito para dentro, mais contato com os nossos sentimentos, a gente não quer muito papo com ninguém. Então, a gente tem que respeitar isso. Se a gente está nessa fase, tem, sei lá, um aniversário que a gente não quer muito ir. A gente fala assim, eu tenho que ir, senão vai ficar chato, a gente acaba se forçando. Pode sim agravar TPM, cólica. Por quê? Porque a gente não está respeitando o nosso ciclo. Então, essa fase aqui da TPM, que ela é muito polêmica, né? É uma fase que a gente está mais em contato com a nossa essência possível. Então, é o momento que a gente é mais a nossa verdade. Muita gente fala assim, nossa, na TPM eu sou outra pessoa. Eu fico muito nervosa, ou então eu fico muito triste. Na verdade, você está assim o tempo todo. Só que a gente vai mascarando. E aí, nessa fase, realmente, é que a gente tem mais contato com a nossa verdadeira essência, com realmente o que está acontecendo dentro da gente. É uma fase de muita intuição também. Então, é uma fase muito importante para a gente se trabalhar, se autoconhecer. Então, viu como tem vantagem? Quando a gente conhece as vantagens, a gente presta mais atenção e a gente vê como é bonito ser cíclica. Quando a gente vê a natureza, a gente vê a lua, que ela é cíclica, a gente fala assim, ai, que linda a lua. Olha, hoje ela tá cheia, uau. Imagina se a lua fosse sempre cheia. A gente ia falar, tá, lua. Ah, legal, bonitinha a lua. Tá sempre cheia. E como ela é cíclica, ela tem um charme a mais. A árvore, por exemplo, que fica no verão, fica cheia de frutos, na primavera, flores, e aí no inverno, em lugares frios, vai ficar caduca, sem nenhuma planta, né? No outono, ela vai mudar as cores das plantas. Isso é legal. Quando a gente passa uma árvore e ela tá toda florida, a gente fala, uau, que linda! Se ela fosse sempre florida, será que a gente ia chamar tanta atenção? Então, a graça é a ciclicidade. E por que a graça na nossa ciclicidade não é reconhecida? E aí, isso dá, além de se identificar cíclica e honrar isso, nossa natureza, é muito importante fazer as pazes com a menstruação. Como eu já falei, isso de bloquear a menstruação não é o caminho, né? Se você tem alguma alteração com a menstruação, como você vai tratar isso? Menstruando bem, gostando de menstruar. Então, quando a gente usa o absorvente descartável, além de todas as toxinas, tá? Qual é a mensagem que a gente tem quando a gente joga o absorvente fora? Que o nosso sangue, né, que é a simbologia do nosso feminino, ele é lixo. Ele vai pro lixo, ele cheira mal. Por que cheira mal no absorvente descartável? Sendo que é o mesmo cheiro, o sangue da vagina, da menstruação, é o mesmo cheiro de quando a gente corta o dedo. E ninguém tem nojo daquele sangue. Por que muita gente tem nojo do sangue menstrual? Só porque sai pela vagina, né? Que aí passa por todos aqueles tabus, aí sim começa a ser problemático. Ele não tem cheiro ruim. No absorvente descartável, ele mistura assim com muitos compostos já tóxicos do absorvente e produzem outras substâncias que assim exalam um cheiro desagradável. Quando a gente usa o ecoabsorvente, a gente vê que o nosso cheiro do sangue é cheiro de sangue, é cheiro de ferro. Ele não tem um odor fétido. Então, a gente romper com absorvente descartável e ter mais contato com a menstruação passa todas essas mensagens. Que não é lixo, não é nojento, que ser mulher não é nojenta, que não é menos ser mulher. E aí tem um estudo bem interessante da Universidade de La Plata, na Argentina, que detectou glifosato, que é um agrotóxico muito usado nas plantações de algodão, que infelizmente a maioria hoje é transgênica. E aí detectaram isso no absorvente. E a gente coloca esse agrotóxico na nossa vagina, na nossa vulva ou vagina, se for um absorvente interno. A nossa mucosa, geralmente tem uma irrigação, uma vascularização muito grande, muito maior que pele.
Então, absorve tudo aquilo. Já encontraram dioxina, raio? São 8. Tem petrolato, tem perfume, tem tolueno, tem muitas substâncias bem tóxicas e disruptoras hormonais também. Aquele cheirinho é o tal do perfume que a gente conversou. Então, eu incentivo bastante não usar mais o absorvente descartável e trocar pelos ecoabsorventes. Tem 4 tipos de ecoabsorvente, não existe um ideal. Usa qual se adaptar, depende do dia também. Tem dia que vai ser mais interessante usar o absorvente de pano, calcinha. Tem dia que vai ser mais interessante usar o copinho. Você não precisa usar só um método todos os dias. Você pode sim usar só um, mas é interessante saber todos que tem. Tem um absorvente de pano, que tem as abinhas, tá? Ele é bem legal. Ele tem vários tamanhos. Então, tem um tamanho que é assim, que é para mulher com o fluxo muito intenso, ou para mulher pós-parto, que sangra mais. Tem a calcinha menstrual, que ela é super bonitinha. Tá vendo? Ela absorve bem. Tem vários modelos diferentes que vão mudar dependendo do fluxo. Olha, ela é bem fininha, tá vendo? Ela é super bonitinha. Tem biquíni menstrual também. Tem o copinho, que tem vários tamanhos. É importante também o médico, terapeuta, quem trabalha com saúde, saber a diferença dos copinhos. O disco menstrual, que dá para ter relação diferente do copinho, né? Que vai estar na vagina, ocupa a vagina toda e a durinho, não dá? Esse aqui fica inclinado e dá para ter relação, tá? Então, eles são, além de ser muito melhor para a nossa saúde, ele é mais sustentável para o ambiente, mais saudável, permite plantar a lua, que é devolver o sangue para a terra. Na calcinha, no absorvente de pano, eu sugiro molhar, aperta, e aquela água com sangue você planta, coloca na terra. Não recomendo deixar de molho, porque aí tem as bactérias do recipiente, tem as bactérias do ar que acabam proliferando ali, porque é um meio de cultura. E aí, o copinho ou o disco, você coloca a quantidade de água normal que usa para regar a planta e coloca o sangue e planta a sua lua. Lua é a forma que a gente chama de menstruação. Então, o ecoabsorvente também permite contato com o sangue, a avaliação menstrual, para ver se tá. Muita gente fala assim, eu sangro muito. Primeiro, o absorvente descartável, ele aumenta a cólica, pode aumentar a cólica e fluxo menstrual. Só de parar de usar, muita gente já curou de cólica e sangramento abundante. E aí, uma pessoa fala assim, sangro muito. Eu falo assim, então vamos quantificar? Anota todas as suas menstruações, quantos ml veio. E aí a pessoa vai falar, sangrei 80 ml, ok, normal, até 80 ml é normal. A intimidade também com a vagina, né? Então, obriga você a olhar para a vagina, se conhecer, colocar o dedo. A gente pode encostar na nossa vagina. A vaporização uterina é outra terapia também, que ela ativa muito a intuição, traz insights, traz muita emoção, traz sonho. Ela trabalha muito sutil e o físico também. E você pode fazer uma escolha intuitiva da planta. Lógico, quando tem alguma patologia, eu sugiro algumas plantas mais específicas, mas para quem está fazendo, pode fazer toda semana, pode fazer a fase pré-menstrual, pode fazer uma escolha intuitiva, que a gente tem o nosso curandeiro interno que sabe, fala com a gente através da intuição. Então, a Artemisia é uma planta bem interessante, ela tem uma energia mais da mulher guerreira. A Angélica tem uma energia muito feminina, mas é uma energia mais suave. O alecrim é uma coisa que dá energia, dá foco. A camomila é uma energia mais amorosa também. A calêndula é uma energia... Essas todas de flor, geralmente traz uma energia muito amorosa. A lavanda, a rosa, de acolhimento. A plantar a lua é isso de devolver o sangue para a terra. A terra, ela capta o que está precisando e transmuta a energia e faz essa cura
a nível vibracional energético. Então, você, quando colocar, você faz uma retrospectiva na sua cabeça do ciclo que você passou, do mês que você passou, agradece e pede o que você precisar para o próximo ciclo. Cada ciclo para a mulher é como se fosse um Réveillon, que todo mundo está naquela energia de mudança, de transformação, que a minha vida vai melhorar. E a gente tem um Réveillon todo mês. Então, é um movimento, sim, é um ciclo de morte e nascimento. E começar uma outra página. É muito comum, às vezes, o ciclo ele fica muito curtinho. Quando a gente está assim, numa situação muito ruim de vida, ou no estresse, aí o corpo pensa assim, nossa, isso aí tá ruim. Vamos encurtar esse ciclo para dar uma outra oportunidade para essa mulher recomeçar. Reparem nisso. E aí a planta, o sangue tem três produtos que tem aquele adubo NPK, tem o ferro, nitrogênio e o potássio, que é ótimo para a terra, ótimo para a planta. A planta fica vigorosa. Eu uma vez estava com a Melissa quase morrendo. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que jogar fora essa Melissa, morrendo de pena, que eu adorava ela. E aí eu falei, a próxima estação, eu vou plantar ela toda na Melissa para ver se ela melhora. O primeiro dia que eu coloquei meu sangue, ela ficou maravilhosa. E aí eu fiquei sentindo assim, nossa, como meu sangue é nutritivo, como meu sangue é maravilhoso, como meu útero, meu feminino é maravilhoso. Fiquei me sentindo. Aí que eu ressuscitei uma planta. Então, o sangue, né, esse sangue sagrado que nutre o nosso ventre, nutre a terra, e é uma oportunidade de recomeço mesmo. Outra coisa muito curativa são os círculos de mulheres, estar entre mulheres, as amigas, praticar sororidade, ancestralidade, conversar com a mãe, conversar com a avó, com as ancestrais da família, com amigo, com outras mulheres. Agradecer, espero que tenha gostado. Para quem quiser saber mais de ginecologia natural, meu Instagram é ginecologista natural. Telefone para agendamento de consulta é esse pelo WhatsApp. Eu atendo por telemedicina, que tem resultado muito interessante também, e presencial no Rio de Janeiro e São Paulo. Obrigada.